vocês estão? Muito feliz de estar com vocês aqui na nossa Web TV Fraternidade São João Paulo II, no nosso Psicologia no Dia a Dia. Feliz de estar com vocês, de nós conversarmos, de termos essa nossa conversa informal, mas sempre muito responsável. E batemos esse papo de psicologia, de podermos saber dos nossos sentimentos, né? De conversarmos, de termos um papo amigo mesmo. E hoje a gente vai falar de sentimento. Sentimento é algo que brota na gente e muitas vezes a gente não consegue expressar, entender, dividir, mas é algo que a gente pode começar a engatinhar e entender o que está acontecendo na nossa sociedade. A gente percebe que a sociedade, ela hoje anda meio que capenga, né? O termo é esse mesmo, nós estamos meio capengas. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. A família está precisando realmente ser reestruturada. Cadê aquela família linda de pai e mãe, onde existe o berço, onde a humanidade precisava e precisa crescer com segurança? Cadê o pai, a mãe, o filho crescendo com paz e amor? Cadê a gente podendo ter crianças saudáveis mental, espiritualmente e emocionalmente falando? Casais que se amam. Casais que confiam um no outro. Casais que têm cumplicidade. Casais que ao se depararem com problemas conjugais, conseguem resolver e conseguem retomar essas relações. Então, nós precisamos e vamos solucionar esses problemas juntos. Primeira coisa, vamos lá, para quem está nos assistindo hoje, vamos nos inscrever na Web TV que nós estamos aqui, Web TV Fraternidade São João Paulo II. Sininho, a gente vai tocar naquele sininho que é para a gente ficar sabendo de todas as novidades. Nos inscrevamos, depois o sininho, para a gente saber das novidades aqui no canal. E sempre ficar ligadinhos nas quartas-feiras, 15h30, no nosso Psicologia no Dia a Dia. Então hoje a gente vai falar de relacionamento. Relacionamento amoroso mesmo. Por que tem muita gente que não dá certo em relacionamentos? Por que a gente se relaciona com relacionamentos tóxicos? Vocês falam, poxa vida, Sandra, por que algumas vezes eu me relaciono com pessoas do mesmo perfil? Que me abusam emocionalmente, que tiram proveito deste relacionamento, desse carinho, desse amor bom que eu estou dando a ele. Será que é que eu tenho, que nem a gente fala, o dedinho podre, que sempre eu acabo escolhendo o mesmo tipo de pessoa que se aproveita desta boa vontade minha e eu nunca vou encontrar aquela pessoa boa para mim? Que eu sou aquela Maria que eu nunca vou encontrar o meu José? Não, você vai encontrar sim. É só a gente perceber o que é que a gente está querendo, como que nós nos tratamos. Porque nós somos os primeiros a atrair aquilo que nós nos damos. Sabe aquela historinha que eu sempre falo aqui no Psicologia no Dia a Dia? De que quando nós estamos viajando, as instruções da aeromoça ao haver despressurização na cabine, que quando cair as máscaras, você deve colocar a máscara primeiro em si e depois no outro. Preocupe-se consigo mesmo, com resguardar-se, com ter a sua personalidade ok, o seu sentimental, o seu emocional bem, para depois ter algo com o outro. E é por aí. Então hoje a gente vai pedir a Nossa Senhora novamente, nesta hora aqui, que a gente não tá com o Vitinho, com a vizinha junto conosco, porque eu tô aqui em casa ainda. Nós vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, que Jesus amado venha me iluminar, que Ele me ajude nesta hora de tanta necessidade que eu tenho, que Ele me ajude nesta maior necessidade, que Ele me cerque dos anjos e do amor dEle, me faça merecedora de conseguir o que eu preciso, porque só Ele pode estar comigo e me ajudar. E só Ele pode olhar por todo este mundo que precisa tanto dEle. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Amém. Mãezinha, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, meu Jesus, olha por todas essas famílias que se destroem. Olhe e vai a cada lar agora, para ajudar que quem está precisando, que tenha seu lar refeito, que tenha seu casamento refeito. Ajuda a cada um que está precisando. Tira toda a maldade, tudo que está acontecendo de ruim de cada casa. E reconstrói em cada coração o amor verdadeiro. Para que cada cônjuge tenha em si o amor e a sapiência de construir um amor baseado em Cristo. Amém. Sua bênção, minha mãe e meu pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora a gente vai dar uma olhadinha para entender um pouquinho este artigo, né? Que a gente acaba pegando pessoas que não têm a ver com a gente, né? Mas por que a gente acaba fazendo isso conosco, né? Será que a gente faz isso porque a gente é ruim com a gente? Será que a gente faz isso porque a gente quer se punir? Não, ninguém quer fazer isso, né? Ninguém gosta de sofrer. Muita gente diz, então, né? A pessoa faz isso porque ela tá querendo sofrer. Não, peraí. A gente comete erros porque nós somos humanos. Mas ninguém faz as coisas porque, então eu tô fazendo isso porque eu quero sofrer. Não, é porque a gente não aprendeu aquela lição que a gente tá precisando aprender. Mas, uma coisa que eu digo, a gente nunca é tarde pra gente aprender. A idade que a gente tiver, o caminho que a gente for tomar, tá? Para ter uma parceria construída com muito lastro, com muita força, a gente precisa acreditar um no outro. Se não tiver crença um no outro, não vai ter lastro, não vai ter força. Principalmente se a gente sempre vier de relacionamentos que já não deram certo e fazer desses relacionamentos um parâmetro pro próximo. O outro é outro, gente. Não começa a ter uma ideia de que este vai ser igual àquele, então nem começa. Eu vou falar depois como é que a gente faz. Ou a gente entra acreditando ou não entra, tá? Pra gente entrar num relacionamento, é preciso que a gente tenha perfis e pontos em comum, foco em comum. Então, se você tem uma religião em comum, se você dentro dessa religião você tem preceitos e ideias em comum, já é meio caminho andado. Como é que você vai querer uma pessoa que não tem ideias em comum com você? Dificulta, né? Então, se vocês dois já comungam de mesmos ideais, isso já é um ponto. Então, confiança e já ter pontos, foco daquilo que você quer na vida em comum, meio caminho andado, né? Como é que você... Outra coisa, hoje a gente tem que ter, todo mundo tem que ter intimidade física. Peraí, gente. Não é a intimidade física, não é a sexualidade acerbada que vai fazer alguém mostrar que ama o outro. Muito pelo contrário. Se a pessoa respeita os teus preceitos, isto vai dimensionar o quanto ela gosta de você. Então a garotinha ou a galerinha, os garotos que pensam assim, então, né, se eu libero as coisas para os outros, ou então se eu sou mais vanguardista e libero tudo, ou então eu faço tudo sexualmente falando, isso me faz a pessoa gostar mais de mim e eu gostar mais dela? Não é por aí, gente. Porque muita gente pode estar querendo você, para tirar proveito sexual de você. Então eu acho que o respeito tá acima de tudo. Tá? E como a gente fala aqui numa entidade católica, a Igreja Católica tem uma visão. E a gente espera que num relacionamento de amoroso, respeitoso e católico, tenha uma espera, né, para chegar num casamento. Então, pensem nisso. Pensem em ter
todo um caminho que você respeita a visão do outro e que este outro te respeita também, tá bom? Então vamos ter pessoas escolhidas que tenham mesmos preceitos e mesmos focos. Comunicação, gente. Se você não tem abertura para conversar com seu parceiro, como é que você vai começar alguma coisa? E olha, se a galerinha tá achando, né? Se a turma acha que quando você começa perguntando coisas pro outro, isso é uma dica. Se você acha que quando você conhece, você chega no primeiro encontro, né? Ah, marcou uma parada com alguém, alguma coisa, e aí você começa já perguntando, ó, uma dica. Todo mundo gosta de ouvir o que o outro tem para contar de si, mas detesta questionário. Ai, de onde você vem? O que você fez? Começa a contar de você. Isso empolga muito mais do que se você começar a fazer um questionário do que é a vida do outro, porque isso é muito chato. Onde você mora, com quem você tá, parece que é o que a pessoa tá querendo saber e é um detetive. Então, assim, uma conversa saudável começa com você contando coisas de você e aí automaticamente a outra pessoa já vai contando dela também. Isto que é o gostoso de um bate-papo no primeiro reconhecimento. Sabe quando você está reconhecendo o pedaço? Você vai numa casa, você não começa assim, ah, quantos metros tem aqui? Não, você começa, ah, então, eu morei numa casa assim, essa casa aqui é legal porque tem isso, sabe? Tipo isso. Essas são as sacadinhas que a gente pode perceber. Outra coisa é a gente ser simples. Deixa eu ver se eu posso explicar melhor isso. A gente ser mais humilde, né? Percebeu que você fez uma coisa errada, fez uma caca, pede desculpa. Mas também dá desculpa pra tudo, né? Ai, desculpa, perdão. Não, não é assim. Até porque quando você pede muita desculpa, é porque na mínima você vai fazer um monte depois. Mas eu tô dizendo o seguinte, saiba quando você fez coisa errada. Quando você fez coisa errada, tenha hombridade, e ainda brinco, mulheridade, quer dizer, hombridade é um termo genérico para dizer, né? Tenha caráter suficiente para assumir quando você fez besteira. Porque isso mostra o quão íntegra você é. E isso são pontos que atraem uma pessoa. Estou dando as sacadas para você atrair pessoas, tá? Ou para você atrair pessoas de bom caráter. Mas depois a gente vai perceber por que é que a gente, às vezes, não consegue essas pessoas legais. E isso não é autoajuda, não. Isso é uma percepção nossa como ser humano, porque às vezes a gente não percebe que isto são coisas que psicologicamente a gente esquece. São coisas que a gente tá tão na loucura do dia a dia e tão perdido nas nossas doideiras e na nossa correria que a gente nem sabe o que é para fazer. Mas isso é devido ao que nós chamamos de Bauman, que é um psicofilósofo, fala sobre isso, um estudioso. São as relações líquidas. Tudo que é líquido é fluido. Você pega água, não, você molha as mãos, né? Você não cata água na mão e fala que gostoso, peguei. Você pega, por exemplo, geleia, alguma coisa, você pega aquilo que é gelatinoso e tal, né? O slime, por exemplo, que as pessoas pegam que é meio moldável. Mas a água você não pega, ela escorre entre as tuas mãos. Por quê? Então, tudo que é líquido, você pega, ele se esvai, você não consegue conter. Então, tudo que existe hoje em dia, a sociedade é líquida, o relacionamento é líquido, ou seja, ele é passageiro, ele é efêmero. Ele passa e ó, tchau. Então, cuidado, gente. Relacionamento é algo que é a base daquilo que você vai construir para o seu futuro. Ah, Sandra, você tá falando que, assim, relacionamento é o que você tem que prever para um futuro melhor. Não. É assim, ó. Relacionamento é como uma poupança. À medida que você vai construindo, ele te garante algo melhor. Ah, então, se você fizer isto pro outro, você vai ter. Ah, não, viu? Porque às vezes você faz coisa legal pro outro, o outro nem reconhece lá na frente. Mas existe uma coisa que é você dar e o universo, traduzindo, Deus te dá de volta. Porque Nossa Senhora e Jesus, eles gostam e eles querem. E é o que Jesus fez, dar sem pensar em troca. Mas a gente automaticamente, quando você faz o bem vem para você. Então, se você faz coisas boas, você está em conexão com pessoas boas. Você atrai coisas boas. E aquilo te dá prazer. E às vezes você cai no meio da rua, alguém vem e te ajuda por automaticidade do bem. O bem te percorre, o bem está à tua volta. O dia que você está bem, você fala com pessoas do bem,
tudo facilita. Então, gente, a conexão, aquele negócio que eu falo, fia o dedo na tomada, você tá no 110, põe no 220, não funciona, né? Então, a gente tem que começar a perceber que o que é, o que não é, não é. O que tem que funcionar no bem, funciona. O que não tem que funcionar no bem, não vai funcionar. O que tem que subir para o céu não vai para o inferno. E o que tem que ir para o inferno não sobe. Percebe? Então a gente tem que começar a perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. A gente tem que parar com essa coisa medíocre de achar que, então, né? Eu vou aproveitar na última hora, tirar proveito, coisa de brasileiro, né? Então assim, eu vou tirar proveito para poder ganhar. Não. A gente tem que começar a plantar. Você não consegue fruta de uma árvore, de uma planta, se você não começar adubando o solo. Você joga lá a sementinha, tem nada lá. Você não vê. E aquilo vai crescendo e você vai colher os frutos. Então você é interesseiro? Porque você colocou lá na terra para poder adubar e crescer? Não, mas você está esperando. Então, um relacionamento é isto, ele é fruto. Tanto é que um amigo meu fala uma coisa, relacionamento é troca. Se você não alimentar isto morre. E vou falar mais, isso é uma opinião minha. Relacionamento verdadeiro não morre. Então vai atrás do que é seu, procura resolver, procura conversar. Porque por conversa tem jeito, sem conversa não tem. Vamos voltar lá para o que estava falando. Bom, é admissão do que quando não tá certo, de quando tá errado, né? Quando tem a ver com você se sente você mesmo com essa pessoa. Tipo assim. Sabe quando você faz tipo? Cara, quando você faz tipo é porque você já tá longe de você e o nego não tem nada a ver com você. Porque você tá querendo se transformar em algo que você não é. Então, quando você está ao melhor de você, é porque você está no seu lugar certo. Você não precisa transparecer nada. Vou dar um exemplo meio bobinho, mas é assim. Brasileiro, quando sai na rua, tem que sair vestido que nem a majestade. Dá uma olhada como é que sai americano, norte-americano, e como sai o europeu na rua. Sai de daquele Crocs, né? Com meia, chinelão com meia e vai na rua. A gente olha e fala, nossa, que coisa brega. Mas ele é autêntico, ele tá na dele, ele segura a dele. Então é assim, é mais ou menos isso, tá? Quando você sai com alguém que você se segura mesmo do jeito que você tá, lógico, você não vai ficar um lixão pro seu namorado, né, gente? Mas tô dizendo, quando você se vê em você, não precisa fazer tipo pra estar do lado de uma pessoa, esse é um sinalizador que vocês estão em conexão. Se você não percebe bandeiras vermelhas, ou seja, alguém que tá sempre te punindo, sempre te criticando, lógico, vai existir contratempos durante esse relacionamento, vai existir coisas que ele não vai gostar em você e você nele, óbvio. Mas assim, gente, se você for reclamar de tudo que o cara tem, ou que a menina tem, ou vice-versa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não gostar de algumas coisas que a pessoa tem e ela, algumas suas, às vezes a gente suporta, né? Coisas que não vão te machucar e que vão de encontro com a sua personalidade e destruir você. Mas assim, o que a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas, são coisas que possam destruir a tua personalidade, que te podem cercear, né? Não permitir que você viva bem. Então, pessoas que colocam limites, você não pode sair com seus amigos, você não pode isso, você não pode aquilo, corra de pessoas assim, tá? Pessoas que estejam do teu lado em horas difíceis. Se na hora que tiver difícil, a pessoa zarpar, você não pode contar. Esse tipo de gente não é pra contar. Se você aguentar a pessoa, mesmo quando ela estiver de mau humor, e ela você, isso não quer dizer agressão, nem a pessoa ser mal educada com você. Só pode ver chata mesmo, sabe? Assim, aquela coisa de, tipo zangada, aquela cara de nhonha, sabe assim? Meio isso. Então, se vocês se suportarem nessas horas, isso quer dizer que isto é um relacionamento. Pode ser um namorico, pode ser o que for. Tem gente que começa a namorar com 12, 13, 14 anos, alguém fala, nossa, mas aquilo não vai dar em nada. E dá em tudo. E tem gente que namora, sei lá,
séculos e não dá em nada. Competitividade, às vezes a pessoa está falando uma coisa, a outra discorda, isso também é natural, mas isso tem que ser feito em um nível de percepção de que chega num ponto, alguém vai ter que dar uma parada. Se chegar num ponto onde os dois vão quebrar altos paus e não vão parar nunca, daí a coisa precisa ser conversada. Porque vai chegar numa competitividade exagerada e isso não vai, ninguém aguenta, né? É uma briga sempre. E sempre ri, né? Se você não tem uma parceria com alguém que você possa rir o tempo todo, fazer piada, fazer brincadeira, e você esteja rindo de coisa boba, né? De coisa idiota mesmo, sabe? Alguém que você possa ser bobão, fazer piada boba, ser você, fica difícil, fica bem difícil. E outra, às vezes você percebe que você discutiu por coisa boba e começa a rir da cara da pessoa, e ela não aceita isso, também isso é meio complicado, né? Porque rir do outro e o outro rir de você de uma forma saudável, depois de uma briga que você fala, puxa, pra que eu fiz isso, né? Eu exagerei, você exagerou. Eu acho que isso é uma percepção saudável daquilo que vocês podem mudar. Né? Quando a gente começa a perceber aquilo que a gente pode mudar, isso é saudável. Quando a gente não consegue perceber os nossos limites, isso é passível de verificar, sabe? Respeitar as necessidades do outro, né? Tem gente que não sabe ou não tenta não ver o que é que o outro saudável é para o outro, né? A gente às vezes percebe que este outro precisa fazer um exercício, precisa ir à casa dos irmãos, e aí começa a cercear. Então, limite. O amor não é cego, não é assim, não é cego o termo. O amor não sufoca, o amor não é aquela coisa que faz você ficar sem respirar, não é algo que te deixa paralisado. É algo que te faz crescer com aquela outra pessoa. E ele também não te faz mortificar. Ele te faz crescer. Esta é a grande sacada. Também é quando nós falamos sobre o que fazer para perceber quando esse relacionamento pode dar certo. Uma coisa ficou bastante clara é a gente continuar dizendo, com relação a estudos neurocientíficos, quando um relacionamento começa, o que faz, né, o navegar desse relacionamento, né? O que acontece? E se apaixonar é fácil, mas esses relacionamentos, eles podem ser bem desgastantes. Existem passos para a gente decodificar o código do amor. E ele não é difícil, mas ele precisa ser trabalhado. Relacionamentos, eles são valiosos, né? E tem relacionamentos que dão certo e outros não. São fases desse relacionamento. E eu quero mostrar para vocês que quando a gente acha esse então relacionamento, a gente precisa perceber a vivência desses estágios, desse estado de vivência do amor. Este casal não tem um manual de instruções, mas ele vai viver fases. E esse playground do amor, ele tem como se fosse uma repetição de uma frase linda. Mas essa frase linda, ela tem essas passagens que acontecem. Primeiro vem o amor, depois o casamento, e depois o bebê, a felicidade. Isso não é tão simples assim. Essa trajetória, para alguns, é muito simplificada, mas para outros ela não é tão assim. A sequência de alguns, às vezes, é invertida. Às vezes há uma abrupta vinda de um filho anterior a tudo isso, algumas escolhas erradas, um romanticismo muito maior no início de tudo isso, os corredores de muitos
por muitas promessas que às vezes não são cumpridas. Então, vale a gente ver a habilidade de navegar durante este amor. Existem muitos experts e existe uma universidade em Nova York que fala, e Ellen Fisher é uma PhD e neurocientista nesse Kinsey Institute, que vai falar um pouco desses estágios iniciais do amor, do casamento, do relacionamento quando se inicia. O primeiro estágio é o estágio da euforia. Esse estágio eufórico é o estágio do start, do iniciar. É o estágio onde a pessoa acha que a outra pessoa é o centro de tudo. A gente vai perdoar todos os pormenores que acontecem com o outro, porque o outro é o centro de tudo. A gente perdoa todos os erros, todas as falhas dessa outra pessoa, porque a gente vê essa pessoa e qualquer outro problema que ela possa ter, não importa pra gente, tá tudo certinho, né? Ela vai deixar a roupa jogada, ela vai deixar pratos jogados na pia, a gente não vai ligar. E as boas coisas, elas vão sempre pesar mais do que as coisas ruins. O peso delas vai se sobrepor às coisas ruins. E isso é muito significativo, porque existe um mapeamento do cérebro, e esse mapeamento vai envolver a supressão das coisas negativas. As coisas boas, elas vão suprimir as coisas negativas. Há um decréscimo dessa atividade, né? Dessas coisas ruins. As coisas boas vão aparecer muito mais. Existe um decréscimo na atividade pré-frontal do córtex. Então, isso tem muito a ver com a decréscimo também do julgamento negativo da pessoa, né? Esse decréscimo, né, que faz essa supressão, faz as maiores chances da pessoa ter um relacionamento mais sustentável, sustentável, melhor. Porque quando acontece esse decréscimo de percepção e de crítica com relação ao outro, faz ter a parte positiva se sobressair. Então você decresce a parte negativa de crítica e aí você vai só ver o lado bom e vai se sustentar a relação por mais tempo. Essa fase eufórica faz passar para uma segunda fase, né? E isso, com essa diminuição dessa parte do córtex pré-frontal, faz dar o start para essa outra fase, que é uma fase de maior sedimentação, uma fase que vai fazer as pessoas irem para um estágio melhor, que é o estágio... Agora, quanto tempo vai durar tudo isso, né? Esta fase romântica. Alguns dizem que essa fase eufórica dura de uns 6 meses aos 2 anos. Mas dependendo dos casais, tem gente que fala que dura até de 10 a 15 anos. Depende muito do seu relacionamento. Depende muito da situação que você vai estar envolvida, do teu cônjuge. Então não dá pra gente dizer muito sobre cada pessoa. Por isso que quando você tá numa terapia, a gente não pode prever muita coisa se não for ajustado a um percorrer, a um verificar desse terapeuta quando ele está no consultório te atendendo. Porque cada pessoa é única, né? Não dá pra gente fazer atestar coisas sem estar verificando, sem estar analisando essa pessoa que está sendo assistida. Reacender um relacionamento nesta parte eufórica é ótimo nesses primeiros estágios, né? Então, dado este impulso, nós vamos passar para um outro estágio. Vai haver uma metamorfose, uma transformação. Vai haver uma ligação inicial e mais forte. Saído desse estágio eufórico, de fatores inconscientes, que vai ver tudo bonitinho, agora vai assumir uma fase de ligação principal e primária de recompensa, assunção de recompensas. E essa vai estar mais ligada a hormônios do começo do estágio do amor, ligada a hormônios mais profundos, da dopamina, ou seja, são sistemas
de recompensa que a gente chama, dos hormônios de recompensa, tá? E nós estávamos falando da primeira fase, que é a fase eufórica, passando para esta fase da ligação inicial, que tem como fonte, né, a parte de recompensa. E essa parte de recompensa do nosso cérebro, ela se associa à parte do ventral pallidum, que é a parte do setor recompensatório do cérebro ganglial. Essa região do cérebro, ela relaciona aos sentimentos de ligação compensatórios. E os hormônios que se associam a isso é a vasopressina ou argipressina e a ocitocina. E a ocitocina, ela aparece na amamentação, né, no prazer da amamentação, e ela é responsável pela regeneração metabólica, energia, os genes de expressão positiva. Então, por isso que nessa segunda fase, né, desse enamoramento, desse casamento, é que se sobressai essa segunda fase, a primeira da euforia, a segunda dessa ligação entre esse cônjuge, esse casal, né? E aí a gente se refere a essa fase de ligação, também chamada fase do amor hormonal. Este amor já é um amor de quando você pode dormir, sabe? Você sabe que você está envolvido com alguém, que você gosta dessa pessoa, mas você diz assim, puxa, eu já posso dormir, eu confio nela, eu tenho uma ligação com ela, é uma coisa saudável, eu já não fico preocupada com o que ela está fazendo, eu tenho uma ligação que eu sei os vínculos que eu estabeleço com essa pessoa e ela comigo. Então não fica naquela coisa de, eu estou imaginando o que ela está fazendo ou ela imaginando o que eu estou fazendo. Eu posso dormir, é o termo, né? Eu posso dormir sossegada, eu sei o que está acontecendo com ela, ela sabe o que está acontecendo comigo. É bem isso, né? É uma fase muito boa. Você não fica 24 horas por dia pressentindo ou querendo saber o que está acontecendo. É mais fácil você viver sua própria vida e ela viver a própria vida dela. Essa não é aquela fase da euforia, é a fase da ligação, do comprometimento. É uma fase mais rica, mais profunda. E as memórias são ambas positivas e negativas, mas elas são compensatórias, elas são perceptivas. A gente percebe o que tem de bom e de ruim, mas a gente consegue equalizar as coisas, né? Porque a gente sabe que tem os dois lados. A gente consegue continuar, atravessar as dificuldades e perceber que existem muitas vantagens. E que aí a gente pode, isso uma coisa compensa a outra, né? Porque a gente desenvolveu uma ligação forte. É isso que importa. A terceira fase é uma fase que não é tão gostosa, mas é uma fase importante de ser vivida. É a então a fase da crise. O que é uma fase de crise? Ela é uma fase que, apesar dela estar criando um desnivelamento do sistema, ela cria também um sobressalto. Tudo que sai do que é marasmo também cria algo bom. E essa fase, ela é crucial para fazer ou quebrar pontos de relacionamento, pontos de vida. Né? Nossa vida, em qualquer outro aspecto da nossa vida, uma fase de quebra, ela sempre traz algo de bom. É lógico, ninguém quer ficar sofrendo o tempo todo, porque ninguém gosta da parte de sofrimento. Mas essa fase é uma fase que a gente brinca de comichão, de coceira, de saber o que vai acontecer. Mas é de aprendizado. Todo aprendizado envolve sofrimento, envolve conhecimento e envolve também alegria. Mas são fases dentro desta mesma fase. Crescer, quando a gente fala em ossatura, envolve... Você não vê criancinha que a gente ouve falar que criança às vezes sente dor no corpo, mas é uma dor de crescimento? Porque a ossatura, ela tem uma desenvoltura. E para crescer, existe uma dor. Tudo na vida tem uma pequena dor. Cabe a gente perceber o quanto esta dor está sendo favorável ou não. E o quão importante é para nós termos ou continuarmos naquela dor. Tudo na vida envolve uma certa angústia, mas ela não é eterna. E ela precisa ser sabida ao ser vivida.
Toda necessidade de crise, ela precisa ser solidificada dentro de uma relação. E acaba acontecendo isso, uma divisão, o que a gente chama de uma subdivisão dentro do todo. E essa crise, às vezes, ela tem um sucesso, porque ela faz a gente se mover para recriar algo melhor. E aí criar um outro passo, que é a ligação mais profunda. Uma ligação que se solidifique num futuro mais próximo. Isso acontece quando aos 7 ou 5 anos de relacionamento você começa a ter aqueles pequenos entraves. Às vezes nessa fase as pessoas se separam para perceber cada um o seu espaço, que até no início daquela fase eufórica, depois da fase de ligação anterior a essa, as pessoas não tiveram porque se sufocaram. Por isso é bom viver cada uma das fases de uma forma amena. E é para isso que a gente está aqui, para a gente mostrar para vocês que existem fases temporais que vão nos fazer perceber o tempo de existir, de coexistir e de participar da vida do outro. A gente, num primeiro momento do programa, falou de como perceber o que é bom no relacionamento ou não. De quando a gente entrar na vida do outro, ter conversa, ter participação, ter confiança. Depois a gente entrou nessa fase agora que eu tô falando, de perceber as etapas. E aí quando chegar nessa fase aqui que nós estamos vendo da crise dos 5 ou 7 anos, saber que às vezes tem uma ruptura, que é para cada um perceber o seu local, mas não necessariamente precisa se separar. Alguns casais se separam, outros só precisam de um tempo dentro de si para recolocar, para rever melhor este relacionamento. Então tudo, gente, é adequação nesta vida. Passada esta fase da ruptura, que pode ser muito, muito bem auxiliada também por uma terapia, por um conselho matrimonial, pelo seu padre, pelo seu, no caso de ser um evangélico, um pastor. Passada esta fase, você vai para o enlace, a fase do enlace profundo. Ou seja, você passou por uma turbulência e viu que é aquilo mesmo. Porque, gente, quando você estabelece um relacionamento com alguém, não é para ser uma coisa supérflua, passageira. Não é um problema que vai te trazer uma onda gigante, como um tsunami, alguma coisa assim, e vai te derrubar. Porque se for para isso, é porque não era para ser. Há muitos casamentos desfeitos, mas casamento é uma bênção. Se é para ser desfeito, nem entra na coisa. Se você já entra com dúvida, não vá. Melhor ficar na sua e ele na dele. Por isso que tanta gente fica solteira e feliz. Há um celibato de individualidade. Você pode servir de outras formas para a sociedade e para você mesmo. Você não precisa ter alguém do seu lado para você estar feliz. Você tem sua família, tem seus amigos, tem a sociedade, tem a sua igreja, tem tudo para você conviver. Então pense muito bem. Viver a dois é muito maravilhoso. Ter uma família é maravilhoso. Mas precisa e é necessário que a pessoa saiba os passos para isso e ela se convença do que é necessário. Este é o grande valor de um relacionamento. Então, nesse último estágio, ou aquele que vai prevalecer para uma vida longa, de uma beleza, de um partilhar, de um casamento, de filhos e de uma completude de uma vida, entre aspas, eterna nesta terra, é desta forma aqui que a gente vai verificar agora. Esta ligação profunda que eu estou falando é de calmaria depois da tempestade, depois daquela ruptura que eu falei para vocês. Nesse ponto o casal já se conhece super bem, já sabe pelo que passou, já viu toda a euforia, já viu toda a festa e já está mais estabelecido, sabe seus limites, sabe tudo. Deixa eu só contar uma coisa para vocês, tem um barulhinho aqui atrás, são os meus gatinhos, tá? Eles falam, eles brincam, então assim, vocês ouvirem são os bichinhos, tá? E continuando o que a gente está falando, é só um parênteses. Continuando o que a gente está falando, como a gente vem nesses inevitáveis sobe e desce, a gente vai ter lidado com essas crises bem, porque a gente já se conhece. A gente já sabe os nossos próprios limites, a gente sabe que a gente tem que respeitar o outro, a gente espera o espaço do outro, e entende que ele também tem que conhecer o nosso. Porque não adianta só a gente conhecer o espaço do outro e ele não conhecer o nosso. Não existe relacionamento unilateral.
tem sempre que ter os dois lados. Quando acontecer um drama entre vocês dois, pode ser que um vá mais a fundo para tentar salvar. E depois se invertam os papéis. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é ter um relacionamento que já se inicie unilateral, onde um dos dois só dê. Aí já não dá certo, tá? É diferente. Tem uma coisa que tem que ser sempre muito reiterada. Durante todos esses processos, a calma é a palavra-chave. Sai do lugar que você está discutindo, vai morder o dedo, vai pro banheiro, enche a boca de água e fica lá, segurando para não discutir. A discussão de forma reiterada, perpetuada, não chega a nada. Então fica alguns minutos com água na boca. Os grandes pensadores falavam isso. Os grandes filósofos, que quando você quer falar uma besteira, mantenha a boca fechada. Porque provavelmente naquela hora você vai falar o que não quer. E depois vai querer voltar atrás. E há pessoas que têm comportamentos e atitudes e personalidades que às vezes não esquecem tão facilmente. E pode ser que essa pessoa que você ama seja assim. Por isso vale um toque. Converse muito sempre, para que essa pessoa seja flexível e você também. Essa ligação profunda pode durar uma vida inteira. Basta você e a ele quererem. Se você tiver sorte, empenho, fé e coragem, isso vai durar uma vida inteira. Isso é o bom da história. Isso é o que recompensa a vida. O conhecer do amor, o viver o amor, o crescer nele, o frutificar, o casar, os filhos e o formar uma família, que é a base desta vida. Mas antes de terminar este programa, eu quero chamar a atenção para que toda essa coisa boa que eu falei ocorra. É preciso que a gente tome muito cuidado para algumas coisas que aparecem no caminho. E uma delas é o relacionamento unilateral. Nunca, de forma alguma, deixe que um relacionamento unilateral aconteça na sua vida. São coisinhas fáceis, simples e de 2 minutinhos que a gente vai falar. Bom, como saber quando um relacionamento é unilateral? Ou seja, tem uma lateralidade só. Só tem um lado. Como é que a gente percebe isso? Quando as águas profundas do relacionamento se tornam turvas e não claras e cristalinas, a gente precisa ter sinalizadores de que isso não está funcionando. Os grandes pesquisadores dos relacionamentos humanos viram a mesa e trazem os experts no assunto para nos mostrar que existem grandes conselhos muito claros e verídicos por trás do que é um relacionamento unilateral. Há um romanticismo lindo através dos tempos sobre o romanticismo amoroso. Mas é isso que a gente quer? Sonhar, sonhar, sonhar e não palpar e não sentir o que é bom? Não, a gente quer viver também isso. Não é só quando a gente diz em lateralidade de um relacionamento, de que um só põe dinheiro e o outro não. Não é isso só não. Existe um sofrimento muito maior, quando é emocional, você coloca muito mais de si do que o outro. E uma professora de psicologia e desenvolvimento humano vai falar sobre isso e a gente vai repassar o que acontece. O que é um relacionamento de lateralidade única, de um lado só? Quando uma pessoa investe mais do que a outra no relacionamento. Em alguns casos, dinheiro. E aí, aproveitamento, a pessoa se aproveita da outra, descaradamente. Mas aí ela pode se aproveitar financeiramente e emocionalmente dessa então parceira. O que é muito pior. Uma carrega o relacionamento nas costas o tempo todo. E essa outra, que serve de sugar esta primeira, se aproveita o tempo todo, levando essa relação não saudável por um longo e satisfatório tempo para ela, que está se beneficiando. E isso leva um esforço muito grande da primeira que está cedendo.
É uma carga muito pesada, que pode se estender e pode desgastar demais. Será que é isso que você quer para você? A gente precisa se questionar e perguntar isso a nós próprios. Existem sinalizadores, bandeiras vermelhas de que isso está acontecendo com você. Quando você põe maior esforço e coloca essa pessoa à frente de tudo e não mais você, seus desejos e alguma coisa em comum, isso é um indicador. Tempo gasto maior, você muito mais que ele. Naquilo que quem faz o quê, você faz mais. Um beneficia o outro muito mais, no caso é você que beneficia o outro mais do que ele é você. As prioridades dos parceiros, elas são totalmente desiguais. Elas vão para locais diferentes, as prioridades. Você pensa em conservar, em relacionar o teu relacionamento, o que vocês têm, em termos futuros, em termos de guardar um dinheirinho para vocês fazerem alguma coisa, em termos de não ter gastos à toa, e a outra pessoa pensa em comprar roupa, em se vestir bem, ou seja, ela faz tudo focado nela. Isso já é um sinalizador de que isso é um relacionamento único. Ele pensa nele e você pensa nos dois. Isso não é correto. Às vezes a gente acha que a outra pessoa, isso ela não tá fazendo por mal. Pode ser que ela não esteja mesmo. Mas o foco dela, com certeza, não é um futuro com você. Ela prioriza outras coisas, que não vocês dois juntos. Quando você escusa a maioria dos relacionamentos, dos temperamentos dessa outra pessoa, mesmo sabendo que ela está errada. Quando você dá mais desculpas do que perceber coisas boas que essa pessoa faz pra você. Sabe aquela pessoa que vive te fazendo coisas que não são legais e você fala assim, puxa, ela fez isso porque ela não tá bem hoje. Ela te deixa esperando e você diz, ela me deixou esperando, mas é porque ela tinha motivo pra isso. Sempre você dá desculpa para as coisas que ela fez, que te deixou esperando, que te fez sofrer, que deu menos pra você do que você pra ela, mas tem sempre uma desculpa. Quando você começa a dar mais desculpas do que aquilo que acontece, gente, é hora da gente parar e verificar o valor próprio que nós estamos nos dando em relação do que aquilo que a pessoa dá pra gente. Isso é muito importante. Quando o seu parceiro é controlador, alguém que é controlador, gente, fica aqui uma dica. Se alguém controla demais o outro, isto é porque a pessoa vê você como ela realmente é. Se eu controlo você demais, é porque eu não confio em você. Então, logo, eu não sou muito confiável. Isso não é 100%, tá? Então, eu não vou dizer que é uma pessoa que às vezes fala, olha, eu tô em dúvida com isso, eu tenho alguns sentimentos de incerteza, de insegurança, então essa pessoa não é confiável, não é isso. Mas a pessoa que é controladora, ela denota isso, ela mostra as garras de tempos em tempos. Ela vai querer te dizer o que vai ter que ser feito ao longo da sua vida. Hoje ela pode ser muito fofa, amanhã também, mas uma hora ou outra ela vai dizer, faça isso por mim, faça aquilo por mim. Olha, eu não quero me meter na sua vida, mas se você não fizer isso aqui por mim, não parece que você gosta de mim. Quem gosta sabe que a outra pessoa tem prioridades, que a outra pessoa tem passado e assim por diante. Então, perceba, analise. Quando pai e mãe mostram, quando um padre fala no sermão na igreja, quando alguém dá uma dica para vocês, óbvio, a opinião de vocês é a que mais é prioritária. Mas fiquem ligados, porque às vezes a pessoa fala e um toque desses não é à toa. Depois de todas essas coisas que são desiguais e pendem sempre para um lado mais do que para outro, como é que a gente faz para se mover numa direção contrária a esse relacionamento unilateral? Melhor coisa é ser honesto. Se essa pessoa não foi honesta com você até agora, você se doou mais, não adianta você ir brigar, ficar com raiva, porque são sentimentos que só vão te fazer mal. Seja honesto, comunique seus pensamentos, seus sentimentos e seja totalmente o que a pessoa não foi pra você. Bonita e verdadeira. Porque de outra forma você não vai conseguir
o seu intento, que é ser feliz. Você vai estar partilhando seus problemas com essa pessoa. E quem sabe nessa partilha, das duas uma, ou ela mude por você, ou mude por ela mesma, ou por uma outra pessoa. Mas com certeza, daqui a um tempo ou vocês vão se encontrar mais pra frente e ter realmente um relacionamento bom, ou nunca mais, mas com certeza isso vai servir de alguma coisa para essa pessoa mais à frente repensar. Pense sempre nisso. Que a briga, que a discussão, que a força bruta às vezes não chega a lugar nenhum, grande parte das vezes. Uma mudança, navegando por esse tipo de relacionamento, faz a gente ter percepção maior sobre as coisas, a gente crescer. Essa situação de benefício pode fazer com que essa pessoa não responda de uma forma muito agradável para você. Mas não queira se fazer uma pessoa agradável. Se ela não gostar, diga a ela, eu fiz isso pelo teu bem e pelo meu, para que a gente tenha um futuro melhor de vida. Eu tô sendo honesta comigo e com você. Esse é o meu intuito. Se você não souber dizer o que não tiver passado pela sua cabeça o que dizer a ela, seja honesto. Eu tô vendo que a coisa não tá indo tão agradável pra mim, então eu tô pensando em nós dois. Por isso eu te chamei pra esta conversa. Pode ser que ela não goste, mas ninguém tem que agradar a ninguém. No sentido de que, se não tá se estabelecendo, isso não é um relacionamento muito longo, é uma coisa que tá acontecendo e você percebeu que não tá tendo lateralidade. Então, você tá sendo honesta com essa pessoa. E isso não tem nada de errado. Isso é um relacionamento de demanda e procura. Demandou um negócio e a procura não é a mesma. Ele não tá procurando pela mesma coisa que você tá oferecendo. Então, não aconteceu, não dá. Se nessa mudança, esse desbalanço, esse descontrole não melhorou e essa conversa não funcionou, realmente já não dá, não tem como se modificar. Esse déficit, se não for cortado, vai acabar ou com você ou com ele prejudicando. E o que nós queremos aqui no programa, na sua vida, na minha vida e de todos nós, é paz, é saúde, é fé, alegria e amor. Um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se. Deus abençoe. Até a próxima.